Hello amigas, bem-vindas ao meu novo canal do YouTube. Eu sou Evi, artista e influenciadora. Como podem ver, este quadro lindo aqui ao meu lado fui eu que o pintei. Eu hoje vim aqui vos contar a história sobre o dia em que eu fui roubada. Sim, aconteceu em Portugal, um dos países mais seguros do mundo. Mas a ferida ainda é extremamente recente, ainda arde, e eu quero vos contar já esta história para caso o que me aconteceu possa acontecer com vocês, porque se eu tivesse tomado mais precauções, eu não teria que ter passado por esta situação. Antes de continuar com o vídeo, vou deixar aqui de lado algumas das minhas redes sociais, para caso gostes da minha personalidade e do meu conteúdo e queiras me seguir. E, sem mais demoras, cá vamos nós. Tudo começou no dia 31 de julho. Tecnicamente começou umas semanas antes, porque estava a haver uma das piores ondas de calor neste país, onde estavam todos os dias de 37 a 40 graus e não dava para suportar mais estar em casa. Eu já estava há dias a planear ir ao rio. Eu tenho um rio aqui perto de mim, o Rio Lis, e existe um local no Rio Lis onde é tipo uma prainha. Por isso, eu pensei, porque é que eu não vou para lá, apanho um autocarro, passo lá um bocadinho da minha tarde, dou uns mergulhos e volto para casa e tenho um dia normal, perfeito. Já estava mesmo há dias a adiar a minha ida. Atenção, eu escolhi ir no dia 31 de julho. Eu fiz a minha mala aqui em casa, com a minha toalha, as minhas barbatanas de mergulho, os meus óculos de nadar, a minha capa de mergulho do telefone, a minha carteirinha com 10 euros e o meu cartão de cidadão, infelizmente estava lá dentro, e os meus fones da Apple. O Zeus chegou. O Zeus vive aqui, por isso o Zeus pode andar por onde ele quiser, ok? Não vais para a frente da câmara, por favor. Ele é um bebezinho grande, ele gosta de estar no colinho da mãe dele. Mesmo que ele pese 50 quilos, oh meu Deus, eu falei com um bebê, lá vem a minha bebê, oh meu Deus. Ok, o Zeus vai estar aqui parcialmente no vídeo. Passei em casa da minha mãe, depois de fazer a mala, comi uma sandes, apanhei um autocarro e fui para lá. Eu já devia ter sentido que eu não devia ir, porque o autocarro que era para eu ir para lá não passou, tive que apanhar outro. Já estava a pensar até ir de Uber. Eu sei como a vida, o destino estava-me a dizer, não vás. Eu sei, mas eu estava mesmo na minha cabeça, eu pus na minha cabeça que eu tinha que ir naquele dia, porque eu não aguentava ficar mais um dia a fritar dentro de casa. Por isso, eu fui. Quando eu estava a chegar ao rio, ao local onde é tipo uma praia, é uma propriedade privada, mas o dono deixa toda a gente ir para lá e usar aquilo, desde que não sujem a propriedade. Eu cheguei lá e eu ouvi algumas crianças assim ao longe. Tudo bem, quanto mais eu estava a chegar, mais alto o som das crianças a brincar estava. Então eu pensei, devem estar aí um monte de gente, nem vai dar para eu mergulhar como deve de ser. Quando eu cheguei, eu olhei, vi um grupo de 5 ou 6 miúdos, entre 6 e 16 anos, um deles parecia ser um bocadinho mais velho porque tinha barba, e sim, eu vou-me sempre lembrar da tua cara, mas mesmo sempre, quando eu te encontrar, tu estás em sarilhos comigo. Eu não sou assim a pessoa mais sociável do mundo, por isso, quando eu vi o grupo de miúdos de um lado, eu fiquei do outro lado, porque eu não conheço estas crianças de lado nenhum, eu não quero andar aqui a bater cotovelos com adolescentes, hello. Eu deixei as minhas coisas do outro lado, tirei a minha roupa, troquei o meu telemóvel da minha capinha da Hello Kitty, que Rest in Peace era a capinha mais linda que eu tinha. Eu amava aquela capinha, eu já mandei vir outra. Eu sentei-me longe deles, porque eu não sou assim a pessoa mais sociável do mundo, ok? Então eu tirei a minha roupa, troquei o telemóvel para a capinha e fui dar o meu mergulho. Gente, eu dei um mergulho, eu cheguei dentro de água, comecei assim a gravar à minha volta, a gravar os peixinhos, antes de eu dar o meu mergulho, até eu me acostumar com a temperatura da água. Então, quando eu finalmente me habituo com a temperatura da água e dou um mergulho foi assim, um mergulho de uma ponta à outra do rio. Ok? Foi um mergulho longo, mas foi um único mergulho. Eu acho que isto é importante, pá, é uma informação muito importante para a história. Eu só dei um mergulho. Começo assim a sair da água, olho à volta, já não vejo nenhuma criança, não há nenhum barulho. Eu pensei, olhem, perfeito, fiquei com este local todo só para mim. Isso para mim não é problema nenhum, eu ficar ali sozinha, eu até prefiro. Então,
eu quando saí da água comecei a gravar alguns vídeos meus, ainda sem me perceber do que é que tinha acontecido, a gravar vídeos, a aproveitar o sol, estava a gravar vídeos no local onde os miúdos estavam antes e depois eu comecei a dar a volta para ir ter com as minhas coisas. E cadê as minhas coisas? A minha mala já não estava lá. Aí foi assim, um segundo em que eu me apercebi, os putos roubaram. Comecei a correr assim à volta do rio, andei mais para trás, existe um prédio abandonado, eu andei mais para trás até ao prédio abandonado a pensar talvez eles estejam-se a esconder ali, ia ser uma piada sem bom gosto nenhum, mas pronto, eu talvez pensei, eles não me roubaram mesmo a minha mala e tinham roubado, comecei a entrar em pânico, comecei a suar, comecei a chorar, liguei para o 112 porque eu estava em pânico, gente. Eu sei que eu devia ter ligado para o número não emergências, mas eu fui roubada. Tecnicamente é uma emergência. Comecei a explicar ao senhor que eu tinha vindo para o Rio, que estava um grupo de miúdos aqui e que roubaram a minha mala com as minhas chaves, cartão de cidadão, levaram a minha roupa e o homem vira-se assim para mim, o agente do 112. Mas você está nua? E eu, sim, eu estou nua aqui no meio da rua, roubaram-me tudo. Eu estava a entrar em pânico e eu que fumo, eles roubaram o meu maço, gente. Eu estava no meu momento de stress a pensar, fogo, que eu não dava agora para eu fumar um cigarro e tentar me acalmar um bocadinho. Só me deixaram lá a minha toalha e os meus chinelos, que, bem, pelo menos não me roubaram isso, né? Vá lá. O senhor disse-me que uns agentes iriam vir ter comigo e que era para eu guardar ali ao pé da estrada. Então, lá fui eu, saí perto do rio, da beira do rio, e fui para a beira da estrada. Quando eu estava a chegar à beira da estrada, eu vejo um casal sentado num banquinho e eu pensei, vou perguntar se eles viram os miúdos a passar, se viram a minha mala. Como se cheguei lá, comecei a falar com eles, perguntei se eles tinham visto os miúdos e eles começam a responder em russo. Eu pensei, oh meu Deus. Aí eu comecei a falar inglês, porque bora lá tentar inglês também. Eles também não compreendiam. Aí o homem pôs lá o tradutor no telefone dele, eu expliquei a minha situação, expliquei, olha, um grupo de miúdos roubou-me a minha mala, eu não tenho nem roupa, roubaram-me tudo, vocês por acaso viram-nos passar, se viram para que direção é que eles foram? E o senhor começa-me a dizer, ai não, nós só estamos aqui há 2 minutos, nós acabámos de chegar. E eu disse, ok, então eu vou esperar aqui a polícia porque eu tive que os chamar, roubaram-me tudo. E o senhor pegou na mulher dele e foram-se imediatamente embora. Como se estivéssemos na América e eu fosse lá a vir. Eu senti-me um bocadinho mal porque, tecnicamente, foi por minha causa que eles foram embora, mas pronto. Saí do banquinho, voltei para a beira da estrada. Aparece-me do nada, do outro lado da rua, existem várias casas, a rua é cheia de casas, e de uma dessas casas sai um senhor. E ele olha para mim, viu que eu estava mesmo completamente transtornada e frustrada, e perguntou-me o que é que se tinha passado. Eu expliquei-lhe a situação, que um grupo de miúdos tinha-me roubado a mala, roubaram-me a minha roupa, roubaram tudo. Só não me roubaram o telemóvel porque eu nado com ele na capa de mergulho. Foram as únicas coisas que eu consegui salvar desse dia. O meu telemóvel e a capa de mergulho. Atenção. Adivinhem qual é a primeira pergunta que o senhor me faz? Eram pretos? Sim, o senhor perguntou-me isso. E eu tive que lá responder, não, eram brancos. Ok? E depois ainda existem pessoas que têm a cara e a coragem de dizer que o racismo não está vivo neste país. Quer dizer, eu digo que eu fui roubada e o primeiro pensamento foi, eram pretos? Eram branquinhos, eram mais brancos que eu e eu sou light skin, ok? Eu nem sequer sou branca, mas pronto. Eram branquinhos, podiam ser ciganos, eu não tenho a certeza. O senhor perguntou-me se eu precisava de alguma coisa e eu a morrer de sede. Gente, eu estava a morrer de sede, a precisar de fumar um cigarro e eu respondi-me para o senhor, não, deixe estar, eu estou bem. Eu não estava nada bem, eu devia ter aceitado, mas eu não aceitei. Fiquei lá eu à espera da polícia durante 40 minutos. Aí eu pensei, não, devem ter esquecido de mim, vou voltar a ligar. Voltei a ligar, disseram-me que já estava um carro a vir ter comigo, um carro patrulha, e que era só para eu aguardar. Eles chegaram meia hora depois disso, ou seja, 1 hora depois. Os ladrões podiam ter voltado, me raptado a mim, ter-se ido embora e a polícia ainda não ia ter chegado. Não é nenhuma crítica à polícia, atenção. Antes da polícia lá chegar, eu liguei para a minha família, porque eu pensei, eles têm que ter mandado pelo menos as minhas chaves assim para o ar. Que raio de ladrão
é que rouba as chaves de casa de outra pessoa, que nem sabes onde é que a pessoa vive. Eu tenho 2 pitbulls em casa. Eu estava a pensar, vão-me entrar dentro de casa. Liguei para a minha família, disse para eles virem lá ter comigo, para me ajudarem a ver se encontramos pelo menos as chaves, porque na minha cabeça, que não sou ladra, eu pensei, o ladrão deve ter pegado as minhas chaves e me mandado para o ar. Não, o ladrão não fez isso. Então, quando a polícia lá chegou o carro do meu padrasto logo a seguir atrás. Chegaram ao mesmo tempo. Quando eu expliquei à polícia que foi um grupo de miúdos brancos que me tinham roubado e que podiam ser ciganos, só faltava eles me chamarem de burra, de idiota, porque, eu juro, eles estavam lá a dizer, então, mas como é que você vê um grupo de ciganos e vem-se aqui e vai fazer o seu banco? Como é que você deixa aqui as suas coisas? E eu pensar para mim, tipo, eram crianças. Gente, eram crianças. Eu não sou o tipo de pessoa que vê mal em crianças. Sim, eu compreendo que existem crianças que não têm a melhor educação em casa, que não têm os melhores exemplos e, obviamente, devem ter sido esse tipo de crianças a me roubar, porque não devem ter tido nenhum tipo de educação em casa para roubar de uma mulher sozinha, deixá-la sem roupa, tudo por umas barbatanas antigas, estragadas, como que estavam super estragadas as minhas barbatanas. Os meus óculos de sol eram os mais baratos, ok? Os meus óculos de sol não, os óculos de nadar eram os mais baratos que haviam na loja. Eu nem sequer levei os meus melhores e roubaram tudo. Então, eu estava a pensar para mim, eram crianças, man. Como é que é suposto eu olhar para crianças e não me seguir segura? Eu sentia muito menos segura se fosse um grupo de adolescentes, tipo, mas eram crianças, só haviam ali 2 adolescentes e crianças pequeninas. Eu nunca pensei que isto fosse me acontecer. E eu estava a explicar isso à polícia, claro. Eram crianças e ele, pois, e olha o que é que aconteceu. E eu pensava, fogo. E depois o senhor agente lá se vira para mim e diz-me que eu tenho a sorte de não ter acontecido um crime de natureza sexual. Eu a pensar nos meus bens monetários, nas minhas chaves de casa, nos meus fones, e o homem a dizer-me, tens sorte em não ter sido raptada, tens sorte em não ter acontecido nenhum crime de natureza sexual. E eu, só depois disto tudo, é que eu realmente pensei, fogo, podiam ser crianças, mas tivessem assim tão maus pensamentos, realmente alguma dessas coisas podia ter-me acontecido. E é triste que vivemos em um mundo assim, mas eu estou grata por não ter sido nenhuma vítima de um crime de natureza sexual. Pelo menos foi só um roubo. A polícia explicou-me lá tudo o que eles iam fazer, pediram-me uma lista itemizada de todos os itens que eu tinha na mala, tudo o que me roubaram, e lá fui eu para casa. A minha mãe e o meu padrasto deram-me boleia até casa. Eu tive que trocar a fechadura de casa. Fiquei durante uns dias com medo que me tentassem entrar em casa. E atenção, eu tenho 2 pitbulls. Quem é que vai tentar entrar numa casa com 2 pitbulls? Eu não conheço essa pessoa, mas pronto. Eu mesmo assim eu estava com medo, por isso eu troquei as fechaduras de casa. No dia a seguir marquei para ir fazer o cartão de cidadão, que lá se foram mais 20 euros e 1h30 na loja do cidadão. E eu com isto tudo estava a pensar, depois do meu cartão de cidadão, eu pensei, agora só me falta mesmo repor as barbatanas de nadar, que já repus, depois eu vou-vos mostrar, e só me falta repor os fones. Ok, esta situação passou, eu fiquei bem. Passam 2 dias do roubo. Eu estava sentada na minha secretária à noite, recebo uma localização dos meus fones no meu telemóvel. Eu pensei, a sério? Liguei imediatamente para a polícia. Imediatamente disse, tenho a localização dos meus fones, vocês têm que ir lá ter. E eles disseram, minha senhora, você tem que ir lá ter connosco. Eu pensei, eu tenho que ir ter com os criminosos, com os ladrões? Fogo, mas ok, eu vou por estes fones. Vocês não estão a perceber, estes fones são a única coisa localizável da minha mala. Podem ter roubado tudo, mas eu vou atrás dos fones, eu não quero saber. Sempre que estes fones derem localização, eu vou atrás. Mas esta parte da história é o mais interessante. Peguei um Uber, fui lá ter com a localização dos meus fones. Assim que eu tirei os pés do Uber, eu olhei à volta e vi um grupo de miúdos assim, numa varanda, a fumar. Eu pensei o quê? Um daqueles parece muito um dos rapazes que estava no Rio. Por isso, eu comecei a tirar fotos deles e fiquei ali à espera da polícia.
Quando a polícia chegou, eu comecei a explicar-lhes que me tinham roubado uma mala e que eu localizei os meus fones e os fones estavam nesta localização, mas eu acho que eles estão num prédio, num apartamento dentro do prédio. E o senhor, e expliquei-lhes, vocês não conseguem entrar dentro do prédio, pois não, e eles não. E eu, no momento em que eles estão a dizer não, eu olho para o meu telemóvel e vejo os meus fones a mexerem-se. Eu disse-lhes, olhei para trás, mostrei aos senhores agentes os meus fones a mexerem, olhei para trás, vi 2 homens a saírem do prédio. Um deles eu conhecia, por um grande acaso, e o outro homem eu não conhecia lá nenhum. Ok. O homem que eu não conhecia de lá nenhum, ele tinha uns fones da Apple. Ele foi mostrar ao agente e sempre que ele se mexia, os meus fones na minha aplicação também se mexiam, por isso, na minha cabeça, aqueles eram os meus fones, aquele miúdo tinha comprado os fones a quem me roubou. Os miúdos que estavam lá eram de pele escura e quem me roubou eram brancos, ok? E o que estava lá era preto. Pensei, olha, esses são os meus fones. Esses são os meus fones. Na minha cabeça, tudo o que ele dizia entrava por um ouvido, saía pelo outro. Aquilo eram os meus fones. Aí, de repente, quando ele está lá a tentar explicar que os meus fones eram de uma geração e os deles de outra, os fones dele fazem conectividade com o meu telemóvel. Aí é que eu perdi mesmo a noção. Aí eu fiquei mesmo, identifiquem-no, metam-no no processo. Só faltava eu dizer, prendam-me, coitado do rapaz. E ele estava a ser super simpático nesta situação toda. Ele estava-me a tentar explicar como eram os meus fones. Eu disse, tens alguma foto tua com os fones há mais de uma semana atrás? Ele foi procurar e encontrou uma foto dele com os fones e eu disse, agora já não vale a pena, porque o telemóvel tinha feito conectividade com os fones. Mas, no fim de tudo, quando a polícia já se estava a ir embora, tinha identificado o rapaz, tinham tirado o número do e-mail dos fones dele, devolveram-lhe os fones, porque não havia como confirmar que eram os meus. Aí é que eu me apercebi, os meus fones têm um botão na parte de trás, os fones dele não tinham, porque os dele eram da geração 3 e os meus eram da geração 2. Por isso, quando a polícia se foi embora, foi quando eu me apercebi que aqueles não eram os meus fones. O rapaz, eu senti-me tão mal. Eu juro, eu lamento imenso pela situação, Mauro. Foi uma vergonha horrível. Ele ainda por cima é preto, tem que ficar ao pé da polícia. Deve ter sido um look terrível. Eu peço imensas desculpas de coração, mas eu era a vítima naquela situação. Eu não conseguia estar a olhar para ele como uma vítima também. Eu estava a pensar, ele tem os meus fones. Estes são os meus fones, ele é um ladrão. Não era ele que tinha roubado e ele não era um ladrão. Eu realmente lamento a situação. Depois da polícia se ir embora, o rapaz que supostamente era o ladrão, coitado, ele era só uma vítima. Ele ainda se ofereceu para me dar a boleia até a minha casa, porque o meu telemóvel desligou sem bateria, eu não tinha como chamar um Uber nem um táxi e ele trouxe-me de boleia. Foi um simpático. Eu cheguei em casa e pensei, olhem, eu não vou desistir destes fones, mas eu não vou desistir mesmo. São os meus fones. Eu tenho esses fones há 2 anos e estão em ótimo estado. Eu tinha uma capinha do Carl e do Chupete, que era uma capinha linda que eu tinha comprado na loja Karl Lagerfeld. E, eu não sei, eu dou tanto valor às minhas coisas que custa-me. Aqueles fones foram uma prenda da minha família para mim. Não, mentira, a prenda foi o relógio. Os fones comprei-os eu. Eu tive que estar a trabalhar durante a época de Covid no shopping, na Vorten. Quantas pessoas tiravam a máscara para tossir ou tiravam a máscara para conversar comigo? Dava-me uma raiva. Eu sofri na Vorten a trabalhar 8 horas por dia para ter aqueles fones e roubaram-me. Por isso, eu agora ando a receber algumas localizações ainda do meu fone, só que estão no mesmo sítio. E na minha cabeça eu estou a pensar, isso deve ser a casa do ladrão. Deve ser a casa do ladrão, porque eu fui lá, são 2 restaurantes em baixo e vários prédios e uma zona residencial. Por isso, eu acho que o ladrão levou os meus fones para casa, só que o que ele não sabe é que eu sou maluca e que eu não desisto, porque os fones são a minha única forma de inserir alguém na queixa-crime que eu tenho. Se eu não inserir ninguém nessa queixa-crime, se eu não for atrás desses fones, vai ser como se o vento tivesse-me roubado. E não foi o vento, foi um grupo de miúdos sem educação e sem qualquer tipo de noção na vida, porque deixaram uma mulher sozinha, sem roupa,
Se eu tivesse ido nadar sem o meu telemóvel, aí sim eu teria entrado mesmo em pânico total, porque eu nem ia ter como ligar para o 112, ok? A minha dica é: comprem uma capa de mergulho, mergulhem com o vosso telemóvel, não confiem em ninguém, principalmente em um grupo de crianças, porque o meu pensamento foi: são crianças, não devem fazer nenhum mal. Fazem sim. As crianças hoje em dia não estão a ter uma boa educação em casa. Muitas destas crianças nem têm uma família em condições. Os pais ensinam-nos a roubar e ensinam-nos a ser sem educação. E não é por nada, mas no dia em que eu tiver filhos e o meu filho chegar a casa com algo que eu não lhe comprei, vamos já resolver de quem é isto, porque eu não vou criar nenhum ladrão na vida. A minha dica para vocês é: não confiem em ninguém, ok? Os ladrões roubaram muito mais do que as coisinhas que eu tinha na mala. Roubaram a minha confiança, principalmente agora no verão. Eu já não me sinto confiante em sair sozinha. Eu já não me sinto confiante em ir para a praia sozinha. Eu agora estou sempre a pensar: e se alguém estiver a olhar para mim para me roubar? Eu já sou uma pessoa ansiosa e sou medicada pela minha ansiedade, e esta situação arruinou a minha saúde mental. Ok? Arruinou completamente. Desde então, eu ainda não saí sozinha de casa. Eu já tinha vários planos para ir à praia, para ir viajar, para ir fazer uma experiência tipo no Airbnb ao pé da praia. Eu agora estou com medo. Eu não confio que o resto da sociedade seja tão boa quanto eu sou, porque isto aconteceu-me logo a mim. Man, eu sou tão boa pessoa, eu não roubo ninguém, eu trato as pessoas bem, isto me aconteceu. Eu agora estou sem confiança nenhuma. Desde então, eu basicamente estou trancada dentro de casa. Ainda não consegui pintar porque a situação realmente pôs-me em baixo. Até parei de publicar nas minhas redes sociais durante uns dias. Algumas fãs notaram, mas sim, eu juro, isto deixou-me mesmo super em baixo. Eu nunca tinha pensado que eu ia ficar tão afetada com esta situação. Agora não confio em mim mesma para ir sair sozinha. Eu só vou à casa da minha mãe e volto. Muito obrigada, ladrões, por terem roubado a minha confiança. Já consegui repor as minhas barbatanas de mergulho. Chegaram umas novas, lindas, brancas. São maiores do que as que eu tinha antes e são muito mais bonitas. Olhem, é a vida. Eu agora, tecnicamente, a única coisa que eu não consegui repor e não vou conseguir agora tão cedo são os meus fones. Aqueles fones eram mesmo bons, eu gostava muito deles e eu tratava-os muito bem. Espero que os ladrões sejam apanhados com eles, para eu ter alguém na minha queixa-crime e que esse ladrão ganhe um registro criminal. É esse o meu objetivo. Olhem, amigas, caso não tenham feito, deixem um gosto no meu vídeo e subscrevam ao meu canal, porque assim que eu voltar a ter a minha confiança de volta, eu vou começar a procurar mais experiências. Eu já pensei em passar uns dias no Airbnb e gravar tudo para vocês, por isso vamos ter muitas mais experiências e novidades novas neste canal. Peço que subscrevas e que atives as notificações para quando eu publicar receberes uma notificação. Por favor, partilha este vídeo com as tuas amigas para que algo não aconteça também com elas. E beijinhos, amigas! Agora é só esperar que a minha confiança volte.